Oi, pessoal. Bom dia a todos, boa noite, boa tarde. O bom das aulas remotas é que a gente vai revendo quantas vezes a gente quiser, não é isso? E mesmo quem está na modalidade presencial pode assistir os vídeos também. Hoje a gente vai falar de assistência de enfermagem ao paciente idoso por meio da caderneta da pessoa idosa, que é um importante instrumento de registro de dados e de acompanhamento da situação de saúde do paciente. A caderneta de saúde da pessoa idosa é um importante instrumento jurídico e técnico para conhecer a história clínica do paciente e planejar ações concretas de cuidado e saúde integral. E ela foi formulada e criada em 2017 pelo Ministério da Saúde. Essa caderneta do idoso ela deve ser dispensada a todas as pessoas que tenham 60 anos ou mais de idade. Então, se tinha a caderneta da criança desde muito tempo, né, que se fazia o registro das vacinas, do peso, da situação de saúde da criança, e agora, mais recentemente, ou seja, de 2017, foi pensada na caderneta de saúde do idoso, onde ele leva consigo todas as vezes que ele vai para a unidade de saúde, porque nessa caderneta ele traz todo o histórico de saúde dele. E essa caderneta nos ajuda também a planejar e executar ações específicas de saúde do idoso, que é o tema da nossa aula de hoje, o que a enfermagem pode contribuir para essas ações de saúde do idoso por meio desse instrumento. Aí eu vou apresentar as partes da caderneta e a gente vai debater um pouco sobre o registro e sobre como é que a gente acompanha esse idoso. Então, nós temos aqui os dados de identificação do idoso, tá? Eles permitem transcrever informações importantes da identidade e da subjetividade do indivíduo. Aqui, gente, é a terceira página que a gente encontra, porque as páginas iniciais são orientações gerais ao paciente. E aqui, na parte dos dados pessoais, a gente vai preencher todos os requisitos da anamnese do paciente. O que é a anamnese? É a entrevista que a gente faz e que a gente acaba registrando todo o histórico pessoal e familiar do paciente. Então, nós temos o nome do paciente, ele fica aqui nesse espaço. Se ele tiver uma fotozinho 3x4, a gente pode colocar aqui. Apelido ou nome social. Se esse idoso gosta de ser chamado por outro nome ou se tem um apelido, a gente também identifica nessa parte. Número do cartão do SUS, documento de identidade e CPF. É muito importante, não é? Porque, por exemplo, em caso de perda ou roubo dos documentos, então já fica o número escrito aqui na cadernetinha dele, para que ele possa tirar a segunda via desse documento. Aí, nome completo da mãe, data de nascimento dele, sexo, masculino ou feminino, município de nascimento, a cidade onde o idoso nasceu. Importante a gente observar que existem aqueles idosos que são naturalizados no Brasil. É muito raro a gente ver, mas existem idosos que são provenientes de outros países e que eles foram naturalizados. Nesse caso, aqui no campo município de nascimento, a gente coloca o município atual onde ele foi naturalizado no país, tá certo? Nacionalidade, se esse idoso é brasileiro ou se ele é estrangeiro. Se ele for estrangeiro, a gente coloca o país que ele nasceu. A gente pergunta se sabe ler ou escrever e a gente assinala o xizinho aqui, ó, nesses quadradinhos. O grau de escolaridade, se esse idoso não estudou, a gente marca nenhuma. Se estudou de 1 a 3 anos, a gente marca aqui no segundo quadradinho. Aí, se estudou 8 anos ou mais, a gente marca aqui no último quadradinho. A raça ou cor do idoso, se é preto, pardo, branco, amarelo. E isso é uma coisa autodeclarada, gente.
a gente pergunta assim: o senhor se considera ser de que cor? Aí vai dizer: eu sou pardo, eu sou moreno, eu sou branco. Aí a gente assinala de acordo com o que ele disser. E se tem religião, sim ou não. Se tem religião, a gente informa qual é a religião dele. Aqui mais dados de identificação do idoso com relação à ocupação, profissão dele, porque muitos deles podem não ser aposentados ainda e executam ainda alguma tarefa, ou outros são aposentados, mas também têm uma profissão. E aí a gente informa. A situação conjugal, se no momento ele está solteiro, se é casado, se é viúvo, se é divorciado, a gente também coloca aqui. Se tem alguma alergia, e especificar a quê. Se é alérgico a um alimento, a um medicamento, alguma determinada substância, algum produto químico. Então, a gente vai anotar qual tipo de alergia. E qual a unidade básica de saúde que frequenta, também a gente informa. Se tem alguma deficiência, se essa deficiência é auditiva, se é visual, se é intelectual ou outra. E a gente preenche os campos do endereço dele. Rua, número, bairro, cidade. Com relação ao histórico medicamentoso, a gente encontra também na caderneta o campo onde a gente registra as medicações que ele faz uso, a dose dessa medicação, a data que iniciou, ou seja, quando foi que começou a tomar essa medicação, e também a data de, se ele por acaso, o médico, por exemplo, suspendeu a medicação, a gente também informa o tipo de medicação e a gente coloca ao lado a observaçãozinha que a medicação foi suspensa. Então, na tabela de acompanhamento do uso racional de medicamentos, anotamos o nome de todos os medicamentos usados pelo idoso, a dosagem, que é a posologia. Então, por exemplo, a gente vem aqui, ó, hidroclorotiazida, o nome da medicação, aí aqui na outra colunazinha, 25 miligramas. E frequência? Frequência é o seguinte: quantas vezes ao dia toma aquele comprimido? Então, uma vez, ou duas vezes, ou três vezes. Além disto, é importante informar se o idoso faz uso de polifarmácia, ou seja, o consumo de 5 ou mais medicamentos por dia. Considera-se polifarmácia o paciente que faz uso de mais de 5 tipos de medicamentos por dia, e a gente sabe que os idosos, eles são os campeões na questão de polifarmácia. Por isso que essa tabelinha, ela também traz aqui na parte de baixo, essas informações sobre polifarmácia. A gente coloca aqui o ano em que nós estamos, por exemplo, 2021, aí tem assim: uso concomitante de 5 ou mais medicamentos, a gente vai marcar o xizinho, se sim ou se não. Se ele usa mais de 5, a gente marca sim, para termos também esse cuidado de saber orientar o idoso com relação a não trocar os medicamentos, a tomar a medicação na hora certa, não trocar um pelo outro, que tenha toda essa atenção possível para evitar a intoxicação medicamentosa. Então, essa é a finalidade dessa tabela aqui na caderneta do idoso. Com relação ao histórico de saúde, neste campo, marque o ano em que o idoso foi diagnosticado com as doenças que ele tem ao lado. Então, estão vendo aqui essa colunazinha? A gente coloca novamente o ano, ó, por exemplo, 2000. Nós estamos em 2021, mas digamos, o idoso referiu que ele é diabético desde 2010. Aí a gente coloca aqui do ladinho 2010, aqui em cada quadradinho, que é o ano do diagnóstico. Então, é assim, gente, ó, aqui em cima, tá vendo essa tabelinha de cima, essa coluninha de cima, a gente coloca o ano atual, que seria 2021. E em cada quadradinho desses, referente a esses tipos de doenças aqui, a gente anota o ano em que foi feito o diagnóstico dessa doença. Então, por exemplo, anemia. Aí a gente pergunta: o senhor faz tratamento para anemia desde quando? Aí ele vai dizer: desde o ano passado, final do ano passado.
Aí a gente vem aqui, ó, nesse quadradinho e coloca 2020. Aí vamos supor que seja também um paciente diabético. Cadê diabetes? Aqui. A gente pergunta, quando foi que ficou diabético? Quando foi que começou a tomar remédio para diabetes? Aí ele vai dizer, desde 2010. Ou não lembro. Se ele disser que não lembra, a gente deixa o campozinho em branco. A gente apenas marca a observaçãozinha que ele é diabético. Mas se ele lembrar, a gente vai anotar aqui, ó, 2010, por exemplo. Então, ele é diabético desde 2010. E com isso vai facilitar o nosso conhecimento sobre o histórico pessoal de doenças do idoso. Então, pode ser um idoso com AVC, com sequelas do AVC, pode ser um idoso asmático, diabético, epilético, hipertenso. E aí a gente vai informar o ano em que ele foi diagnosticado e a gente vai preenchendo esse histórico de doenças. Se for uma doença atual, a gente coloca o ano em que a gente está. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Incontinência fecal. Ele diz que está sem fazer cocô há mais ou menos uma semana. Foi no médico, o médico passou algum laxante, algum supositório e ele está fazendo uso. Então, a gente coloca aqui 2021, que é referente ao ano em que estamos e que foi descoberto esse problema de saúde nele. Com relação à história pregressa de cirurgias, é importante que seja feito o registro do tipo de cirurgia. Por exemplo, apendicectomia, realinhamento de fratura. Então, se foi um idoso que caiu e sofreu uma fratura, ele foi para o centro cirúrgico para corrigir aquela fratura. Isso também é um tipo de cirurgia. Se foi uma cirurgia cardíaca, se foi um idoso cardiopata e de repente precisou fazer uma cirurgia cardíaca, colocar um stent aqui a nível do coração. Então, isso não deixa de ser uma cirurgia cardíaca. Se for uma cirurgia ocular, que é muito comum, né? Os nossos idosos, eles frequentemente fazem cirurgia de catarata, tratamento de outros problemas da visão. Então, a gente vai anotar aqui o tipo de cirurgia que o idoso foi submetido, o ano da cirurgia e algumas observações. Nessas observações, a gente pode colocar, por exemplo, demorou quanto tempo para se recuperar do procedimento cirúrgico? Qual foi o período de recuperação pós-anestésica, pós-cirúrgica? Então, a gente coloca aqui nas observaçõezinhas do cartão dele. Com relação aos dados antropométricos, o idoso ele também tem, tá? A parte onde a gente vai pesar, medir, a gente vai fazer a mensuração também da panturrilha, que é ver a medida ali da perna do idoso. Professor, por que é importante medir a perna do idoso? Porque é um importante indicador para saber se o idoso tem perda de massa muscular. Quando a gente circula com a fita métrica ali na panturrilha dele, medindo a perna, se essa medição der menor que 31 centímetros, é indícios de que o idoso ele está perdendo muita massa muscular e ele está mais sujeito a quedas, a acidentes, fraturas, porque ele está mais frágil, mais debilitado, está perdendo massa muscular e com isso ele está sujeito a essas coisas. Então, são 4 as medidas importantes que a gente faz no idoso. Peso, altura, o IMC. O IMC ele é a partir de um cálculo que a gente faz. A gente multiplica a altura pelo valor da altura. Por exemplo, o idoso tem 1,50 m. A gente multiplica 1,50 vezes 1,50. E o valor dessa multiplicação, a gente pega o peso. Por exemplo, o idoso tem 52 quilos. Aí a gente pega 52 e divide pela altura ao quadrado. Aí vai dar o valor do IMC. Aí a gente anota aqui, ó, peso, altura, IMC. E aqui em cima o ano em que a gente fez esse acompanhamento. E o valor do perímetro da panturrilha a gente anota aqui nessa última coluna. Como eu falei, a panturrilha é importante para a gente calcular o índice de massa muscular do idoso. Nessa tabelinha aqui colorida, a gente vai marcando o X. Por exemplo, a panturrilha do idoso, hoje, a primeira medição que eu fiz, eu coloco aqui 2021, deu
25 centímetros. Então, olha o 25 aqui, tá vendo? Eu venho aqui e coloco um pontinho bem aqui, bem onde está a bolinha vermelha. Se deu 25, ficou muito abaixo dessa linha aqui limítrofe, ó. Não tem que ser de 31 acima? Então, deu abaixo de 31, então já é um indício de que o idoso ele tem deficiência muscular. E com certeza é um idoso que tem mais tendência de ter fragilidades e dependência. Ele vai ter uma diminuição das funções motoras dele. Com relação ao protocolo de identificação de idosos vulneráveis. Então, a gente faz uma entrevista com o idoso, questionando limitações ou dificuldades para executar algumas tarefas. Então, a gente vem nessa tabelinha, aí existe uma série de atividades aqui que a gente questiona o idoso. Seu João, o senhor consegue se curvar, se agachar ou se ajoelhar? Se ele disser que sim, que faz isso, então a gente vai assinalar o xizinho aqui, ó, onde tem nenhuma dificuldade. Tá vendo? Marca o xizinho aqui. Aí a gente vem para a segunda pergunta. Seu João, o senhor consegue levantar ou carregar objetos com peso de aproximadamente 5 quilos? Por exemplo, o senhor consegue levantar 3 pacotes de arroz, 3 quilos? Ou o senhor consegue pegar um bujãozinho de água de 5 litros, que tem mais ou menos o peso de 5 quilos também? Se ele disser assim, tenho pouca dificuldade, pego, mas com alguma dificuldade. Então, a gente vem e assinala o X aqui nesse campo, ó, de pouca dificuldade. Aí a gente continua, a gente pergunta, seu João, o senhor consegue elevar ou estender os braços acima do nível do ombro? Se ele disser assim, eu não consigo porque tem muita dor, eu tenho uma inflamação aqui nos ombros, que eu não consigo levantar o braço de forma alguma. Então, a gente vem e marca o xizinho aqui, ó, incapaz de fazer ou não consegue fazer. Então, para esse quesito aqui, ó, de levantar o ombro, de levantar o braço, significa que ele tem uma incapacidade. E assim a gente vai fazendo essas perguntas sobre as atividades de vida diária dele, que é para poder a gente saber se é um idoso capaz ou incapaz. Com relação à tabela das incapacidades, questione o idoso sobre as situações corriqueiras do dia a dia, as quais ele tinha domínio de executar. Por exemplo, você deixou de fazer compras? Você deixou de controlar o seu dinheiro? Deixou de caminhar dentro de casa? Deixou de tomar banho sozinho? Para cada resposta sim, atribua nota 4. Para cada resposta não, atribua nota 0. Então, vamos aqui ao exemplo. Está vendo aqui que é uma tabela com perguntas? Aí você vem aqui para a primeira pergunta. Essa aqui é com relação às incapacidades. Aquele anterior era com relação às dificuldades das atividades de vida diária. E esse aqui é as incapacidades. Então, a gente vem aí e pergunta. Dona Maria, por causa de sua saúde ou condição física, a senhora deixou de fazer compras? Se ela disser que não consegue mais ir no mercado fazer as compras dela, aí a gente vem aqui nesse quadradinho onde tem o 4. A gente vem aqui, aliás, gente, a gente vem aqui no quadradinho onde tem o 0, tá vendo? E assinala o X. Assinala o X. Aí a gente pergunta, por causa da sua saúde ou condição física, a senhora deixou de controlar seu dinheiro, seus gastos ou pagar suas contas? Aí se ele disser que ainda ele controla as finanças dele, ele paga as contas do mercado, ninguém resolve ainda nada por ele da questão financeira, a gente vem e assinala o xizinho no 4. 4 é uma boa nota, significa que o idoso ele tem uma boa capacidade de desenrolar ali aquela habilidade. 0 é uma nota que indica que o idoso não é capaz de fazer aquilo.
Aí a gente vem para outra pergunta. Dona Maria, por causa da sua saúde ou condição física, a senhora deixou de caminhar dentro de casa? Se ela disser que não anda, que ela só se movimenta de um canto para outro com a ajuda de alguém, a gente vem marcar aqui no 0. Aí a gente vem para outra pergunta. Por causa de sua saúde ou condição física, a senhora deixou de realizar tarefas domésticas leves, como, por exemplo, lavar louça, fazer limpeza da casa, essas coisas. Se ela disser que faz ainda a limpeza da casa dela, a gente marca aqui no 4. Ao final, a gente faz um somatório de todos os pontos que o idoso teve. Se ele tiver mais notas zeros do que 4, significa que ele é um idoso que tem uma tendência maior de incapacidade, de ser incapaz. Se ele tiver mais nota 4, significa que é um idoso que não é vulnerável e que ainda tem a habilidade de executar as suas funções. Com relação às quedas, a gente também avalia na caderneta do idoso. Então, a gente anota a data em que ocorreu a queda, o local, se foi dentro de casa, se foi na rua, se foi no banco, se foi no banheiro, se foi na praça, entende? Se a queda causou alguma fratura, em virtude dessa fratura, o idoso precisou ser hospitalizado, ou se o idoso parou de realizar alguma atividade por medo de novos episódios, ou seja, por medo de novas quedas. Então, a gente vem aqui no quadrinho, a gente coloca a data em que ocorreu a queda, ó, bem aqui, tá vendo? O idoso caiu hoje. Então, dia 21/6/2021. A gente anota a data aqui, aí a gente pergunta, foi dentro de casa? Se foi dentro de casa, a gente coloca um S de sim aqui. Ou foi fora de casa? Se foi fora de casa, coloca um S de sim. Aí a gente pergunta, a queda causou alguma fratura? Se sim, a gente coloca qual tipo de fratura. Ah, foi uma fratura do fêmur, foi uma fratura do colo, uma fratura do húmero, que é esse osso aqui do nosso braço, tá? Foi uma fratura do rádio, esse ossinho aqui do antebraço. Então, a gente coloca o tipo de fratura. Ou se não houve fratura. Aí a gente pergunta também, o senhor parou de realizar alguma atividade por medo de cair novamente? Se ele disser que sim, que tem medo, que ficou com medo de limpar a casa, ficou com medo de sair na rua, de ir no banco, porque está com medo de cair, a gente marca aqui o xizinho no campo sim. E aí a gente avalia essa questão da fragilidade dos idosos com relação às quedas, ao mesmo tempo que a gente vai orientando sobre como prevenir quedas. De que forma a gente previne quedas? Usando tapetes antiderrapantes, usando corrimões, bengalas, ou apoio de outra pessoa ali para que o idoso possa se locomover de forma mais segura, tá? Com relação à avaliação da dor do paciente, que a gente sabe que a dor ela pode ser aguda ou crônica. A dor crônica é aquela em que o paciente ele já vem com ela há alguns dias e é uma dor intermitente, ou seja, ela vai e volta, vai e volta. E aí a gente pergunta o local da dor ao idoso. Onde é que está doendo, seu José? Ele vai dizer, é no abdômen, é aqui na barriga, é no peito, é uma dor no braço, é aqui no joelho, né? Os idosos nesse tempo frio, eles reclamam muito de dores no joelho por causa das artroses, as artrites, osteoporose. E aí a gente questiona, qualquer tipo de dor a gente pode avaliar nessa escala aqui da dor. Então, se o idoso relata dor, identifique a data do ocorrido. Em seguida, marque na escala numérica a intensidade da dor. Se é uma dor leve, então a gente vem aqui, ó, para a escalazinha numérica, colorida, tá? Para cada episódio de dor que o idoso relata, a gente vai preencher aqui nessas colunas. Então, por exemplo, hoje, dia 21/6/2021, o idoso relatou que está sentindo dor. A gente coloca a data aqui e a gente vai analisar a intensidade da dor. Aí a gente vai dizer assim, seu José, numa escala de 0 a 10,
sendo que 0 é sem dor e 10 é a dor máxima, a dor extremamente forte, qual número o senhor dá para a sua dor? Ele vai dizer, eu dou 3. Aí se ele dá, a gente procura aqui na escalazinha, ó. 0, 1, 2, 3. O 3 está aqui, tá vendo? Aí, nesse caso, a gente assinala o X na numeração aqui na escala numérica. Ou a gente faz um tracinho, a gente passa um tracinho. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, 3, tá vendo? Passa o tracinho. Aí, pronto. Isso significa que o idoso tem uma dor o quê? Moderada. Aí, outro dia, o idoso relata outro episódio de dor. A gente vai colocar a data. Digamos, dia 28/6/2021. A gente coloca a data aqui. Aí a gente pergunta, seu José, e a dor hoje? Está em qual número? Ele vai dizer, olha, hoje eu dou nota 8, porque eu estou sentindo muita dor, eu não estou aguentando mais, está muito forte. Então, a gente vem aqui, ó, identifica o número 8 e marca o X no 8. Então, a dor 8 significa uma dor muito intensa, tá certo? E aí a gente escala, a gente avalia essa dor do paciente por meio da escala de avaliação da dor crônica. Com relação aos hábitos de vida, então a gente identifica os hábitos de vida do idoso. Por exemplo, interesse social e de lazer. Você frequenta centros-dia, clubes ou grupos de convivência? Você realiza algum trabalho voluntário? Você tem alguma atividade de lazer? Se sim, a gente vem aqui e bota o S de sim. Com relação à atividade física, você pratica alguma atividade física, como caminhada, natação, dança, ginástica, pelo menos 3 vezes por semana? Ele vai dizer que não. Se não, a gente vem aqui e bota o Nzinho de não. E aí a gente vai avaliando os hábitos de vida dele. Alimentação. Como é essa alimentação do idoso? Você faz pelo menos 3 refeições por dia? Você tem o costume de ingerir bebidas açucaradas, bolos, biscoitos recheados? E aí a gente analisa se a alimentação dele é boa ou se é má. Se tiver de ser uma alimentação mais saudável, a gente coloca o Szinho de saudável. Se tiver de ser uma alimentação tendendo mais para a parte não saudável, a gente coloca o Nzinho de não saudável. E tabagismo, a gente pergunta, o senhor fuma? Se fuma, gostaria de parar de fumar? Se gostaria, já tentou? Ou o senhor é um ex-fumante, já fumou alguma vez? E aí a gente vai registrando também aqui de lado, S ou N, se o idoso for fumante ou se não for. E aí a gente vai avaliar esses hábitos de vida para, a partir deles, a gente tentar corrigir hábitos inadequados, como, por exemplo, incentivar a deixar o hábito de fumar e também diminuir o hábito de beber bebida alcoólica, caso ele faça uso de bebida alcoólica. Controle da pressão arterial, então todas as vezes que a gente medir a pressão do idoso, a gente vem aqui, ó, data, vamos lá, 21/6, PA 12/8, outra, vamos usar o exemplo que está ali, 13/8. Então, a gente faz assim, 130 por 80. Aí, ele volta para a gente no mês seguinte, dia 20/7. A gente coloca aqui, 20/7. A pressão estava 18/12. Aí, a gente anota 180 por 120, que é 18/12. 18/12, a gente viu na aula passada, é considerado uma hipertensão estágio 3, não é? Hipertensão maligna, grave. O idoso tem que ir para a unidade de emergência se a gente medir a pressão de um idoso e tiver nesses parâmetros aí.
Com relação ao controle da glicemia, então, toda vez, principalmente nos pacientes diabéticos, eles usam muito essa tabelinha da caderneta do idoso. Aqui, gente, é o mesmo critério do outro. Então, digamos, o idoso chegou hoje, dia 21/6, para medir a glicemia dele. E aí a gente pergunta, Dona Joana, a senhora está em jejum ou a senhora se alimentou antes de vir para cá? Ela vai dizer, eu estou em jejum, que eu estava esperando para fazer esse exame, e eu já sabia que eu não podia comer nada, então eu estou em jejum. Aí a gente vem aqui e marca o xizinho em jejum. Aí a gente faz o teste, não é? Usando a lancetinha, usando o glicosímetro, a gente colhe a gotinha de sangue dela e faz a leitura no aparelho. Aí, por exemplo, deu 310. A gente vem aqui e anota o valor encontrado. 310. Aí a gente vai se assustar, né? Porque 310 é uma glicose muito alta. Se for paciente diabética, também já é alta. E se não for diabética, é sinal de que ela descompensou demais, tornou-se diabética e nem sequer sabia que era. Então, nesses parâmetros aqui de 310, encaminha essa paciente também para a unidade de emergência. Aí, digamos que ela volta para a gente mês que vem, no dia 20/7, a gente coloca a data, a gente mede a glicose, aí deu 99. A gente pergunta, está em jejum? Ela vai dizer, tô, a gente coloca jejum. Ou se ela disser que não está em jejum, a gente marca aqui, ó, casual, tá vendo? É quando ela tem se alimentado e de repente veio para fazer o exame. Aí a gente faz da 99. A gente vem aqui e a gente anota o valor da glicemia sanguínea do nosso idoso. E com relação ao calendário de vacinação, existem as vacinas do calendário do idoso, que são influenza, vacina contra gripe. Além desta, nós temos a vacina contra difteria e tétano, é a vacina DT tipo duplo adulto. Então, nós temos influenza, que é aquela vacina que eles tomam uma vez por ano, na campanha anual de influenza. Nós temos a vacina contra difteria e tétano, a DT, onde essa vacina ela é feita com 3 doses, com intervalo recomendado de 2 meses entre uma dose e outra. Então, por exemplo, o idoso veio hoje, que nós também estamos, inclusive, na época da campanha de vacina de gripe. Então, ele veio hoje, a gente coloca a data, 21/6/2021. A gente coloca o lote. O lote da vacina é um númerozinho que vem, em cada frasquinho tem um númerozinho. A gente identifica esse lote. Por exemplo, 1, 5, 3, 4. Aí a gente assina, a gente faz uma rúbrica da gente aqui, administra a vacina e entrega a cadernetinha ao idoso. Aí, digamos, ele veio tomar antitetânica, que é essa outra vacina aqui que eu falei para vocês. Então, ele veio tomar a primeira dose hoje. A gente faz a data de hoje, 21/6/2021. A gente coloca o lote, que é o númerozinho da vacina. Por exemplo, 4025. E a gente assina. E a gente, nesse segundo quadradinho, apraza. Como a vacina antitetânica tem que ter 2 meses de intervalo entre uma dose e outra, aí a gente diz assim, Dona Joana, a senhora vem tomar a segunda dose no dia 21 de agosto, que é daqui a 2 meses. Aí a gente faz esse aprazamento e comunica ao idoso para ele voltar para a segunda dose. Aí nós temos outras vacinas, como a pneumocócica 10-valente. Essa vacina aqui, gente, ela só é administrada para os idosos acamados. Aqueles que não levantam do leito da cama de jeito nenhum, tá? Que é uma vacina que protege contra pneumonia por pneumococos, que é um tipo de bactéria muito agressivo e que acomete os idosos acamados, principalmente nesse tempo frio. Essa vacina ela é feita uma dose a cada 5 anos. Então, por exemplo, a gente vai atender um idoso acamado e vai aplicar a vacina pneumocócica.
Aí a gente vai colocar aqui a data. Fomos hoje, dia 21/6/2021. Conferimos o lote, a data de validade da vacina. Colocamos aqui o número do lote, 765ZV. Esse é o lote. Aí o que a gente faz? Rubrica, faz a vacina no idoso. Aí a gente orienta ao familiar ou ao cuidador que a segunda dose dessa vacina só vai ser daqui a 5 anos. Não é? Isto é, se o idoso ainda estiver naquela situação de acamado. Aí ele vai tomar quando, gente? A gente faz o aprazamento. 21/6. E daqui a 5 anos é quanto? De 2026, né? Aí a gente bota 2026. E aí a gente tem o campo outras vacinas, que aí o idoso ele pode tomar hepatite B, ele pode tomar vacina antirrábica se ele for acidentado, né, mordido por algum cão, por algum um gato, for arranhado por um gato, então vai precisar tomar vacina antirrábica. Essas são as outras vacinas do calendário básico do idoso. Eu só gostaria de fazer aqui uma correção, é que a vacina pneumocócica 10 valente, ela não é 10 valente, ela é 23 valente. Porque a pneumocócica 10 valente é a que é feita em crianças com 2 e 4 meses de idade e com 1 ano de idade e uma dose de reforço. Já a vacina pneumocócica no idoso acamado é a 23 valente, não é a 10 valente. Foi eu que errei aqui no slide, então vocês desconsideram esse 10 valente e é 23 valente, tá certo? Bom, gente, essa era a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. É muito boa essa aula, porque a gente traz a caderneta do idoso de forma bem dinâmica, bem didática, para que vocês entendam como é que a gente faz esse acompanhamento do idoso de forma mais específica, né, e didática. Então, vocês vão ficar com uma atividade. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.